No coração das Ilhas Frias, onde as águas turbulentas do Oceano Pacífico batem nas costas rochosas e os ventos gelados trazem o sopro do Ártico, vivia um povo cuja história é um mistério envolto na névoa dos séculos. Eles se chamavam de Ainu, que significa simplesmente gente. Mas sua aparência e costumes eram surpreendentemente diferentes dos povos vizinhos, o que gerou muitas perguntas e lendas. Por exemplo, ao contrário da maioria dos povos asiáticos, os homens Ainu usavam uma barba espessa e cheia, considerada símbolo de coragem e força. Dizia-se que estimulavam deliberadamente seu crescimento com óleos e decocções especiais. Quem são os Ainu? Descendentes de uma antiga e poderosa civilização que deixou sua marca na história, ou portadores de um conhecimento único, perdido para o resto do mundo, conectados com a natureza e os espíritos, porque a questão de sua origem continua sendo objeto de acalorados debates entre cientistas e historiadores, tornando-se um verdadeiro quebra-cabeça científico. Por exemplo, os estudos genéticos mostram semelhanças genéticas inesperadas entre os Ainu e alguns povos europeus, como os bascos e os finlandeses, o que confunde ainda mais a situação. O que se esconde por trás de suas barbas espessas? Os misteriosos tatuagens ao redor da boca de suas mulheres, que eram consideradas não apenas uma joia, mas também uma espécie de passaporte que indicava a pertença a um determinado clã, e os estranhos rituais, quase místicos, associados ao culto das forças da natureza? Fique conosco e levantaremos o véu de mistério sobre este fascinante povo, cuja cultura está à beira da extinção, mas que poderia mudar radicalmente nossa compreensão da história antiga e dos vínculos entre diferentes culturas. Estudaremos suas tradições, costumes e crenças, e tentaremos entender como conseguiram sobreviver e preservar sua identidade, em condições difíceis e sob a pressão de vizinhos mais fortes. Hoje, nos familiarizaremos com os Ainu, os habitantes nativos de Sakhalin, das Ilhas Kurilas e de Hokkaido, no Japão. Um povo que viveu em harmonia com a natureza selvagem durante séculos e criou uma cultura única e inigualável. Sabe-se que os Ainu, ao contrário de seus vizinhos, não construíram grandes cidades nem criaram complexas formações estatais. Preferiam viver em pequenas comunidades de várias famílias, em modestos assentamentos ao longo de rios e margens do mar, onde havia pesca e caça suficientes para subsistir. Os Ainu não tinham uma língua escrita no sentido habitual da palavra, mas transmitiam seus conhecimentos e histórias de geração em geração de forma oral, através de contos, lendas e canções. Neste vídeo, tentaremos entender quem eram os Ainu, de onde vinham, como viviam e no que acreditavam. Aprenderemos que os Ainu eram capazes de fabricar tecidos com fibras de urtiga e pele de peixe, criando peças resistentes e impermeáveis, ideais para climas rigorosos. Suas flechas eram lubrificadas com veneno de acônito, extraído de plantas locais, o que as tornava armas mortais. Eram excelentes navegadores e pescadores, e sabiam se orientar no mar, pelas estrelas e pelas correntes. A questão da origem dos Ainu é um problema científico complexo no qual trabalham antropólogos, geneticistas, linguistas e historiadores de todo o mundo. Existem várias hipóteses principais que tentam explicar a origem deste povo misterioso. Uma teoria sugere que os Ainu descendem de antigos caucasianos que emigraram da Sibéria para o leste há vários milênios. Outra os relaciona com a antiga população do Sudeste Asiático, que poderia estar relacionada com os australoides. E a terceira sugere que os Ainu descendem da antiga população das ilhas japonesas que existia antes da chegada dos ancestrais dos japoneses modernos. Os Ainu têm pele clara, cabelo ondulado, barba espessa nos homens e pelos corporais bem desenvolvidos. Tudo isso os distingue dos asiáticos. Por exemplo, muitos cientistas observam que os crânios dos Ainu apresentam semelhanças com os dos antigos europeus do Paleolítico, o que constitui um dos argumentos a favor da hipótese da origem europeia. E a língua Ainu não está relacionada com nenhuma língua conhecida no mundo, o que apresenta um mistério linguístico. Por exemplo, a língua, os Ainu,
tem palavras para designar a neve, o gelo e outros fenômenos associados ao clima frio que estão ausentes nas línguas dos povos vizinhos, o que indica que os Ainu viveram em condições difíceis por muito tempo. A história dos Ainu não trata apenas de disputas sobre suas origens, mas também de sua cultura, única, intimamente ligada à natureza e a crenças ancestrais. Os Ainu eram caçadores, pescadores e coletores habilidosos, com um excelente conhecimento do comportamento dos animais e das propriedades das plantas. Eram capazes de sobreviver em condições difíceis e de encontrar alimentos nos lugares mais inacessíveis. Suas casas eram construídas com juncos, madeira e terra e estavam bem adaptadas aos fortes ventos e aos invernos nevados. Os Ainu rendiam culto às forças da natureza e acreditavam que havia espíritos, Kamui, que viviam no mundo ao seu redor. Acreditavam que os espíritos habitavam as montanhas, os rios, as florestas, os animais, as plantas e até mesmo os objetos. Um ritual importante era a festa do urso de Yom-Nate, que era celebrada para venerar o espírito do urso e garantir o sucesso da caça no futuro. Por exemplo, antes do sacrifício, o urso era alimentado com a melhor comida, decorado com fitas e tratado com respeito, pedindo-lhe que transmitisse suas petições e desejos aos deuses. Os Ainu acreditavam que o espírito do urso retornaria aos deuses e lhes pediria bem-estar e prosperidade. Os Ainu confeccionavam roupas com pele de peixe, casca de árvore, peles de animais e penas de aves, criando peças bonitas e funcionais. Por exemplo, uma figura esculpida de uma coruja, um urso, era pendurado na entrada da casa para espantar os maus espíritos. A língua Ainu é um tesouro linguístico que, infelizmente, está à beira da extinção. Não está relacionada com nenhuma língua conhecida no mundo e suas origens continuam sendo um mistério. Atualmente, a língua Ainu é falada apenas por um pequeno grupo de pessoas, na sua maioria membros da terceira idade. Mas a memória da língua Ainu sobrevive em contos, lendas, canções e histórias que são transmitidas de boca em boca. Por exemplo, os Ainu acreditavam que as palavras tinham poderes mágicos e as pronunciavam com especial cuidado para não trazer desgraças. Os Ainu chamam sua terra de Ainu Mozir, a terra do povo, sublinhando sua conexão e direito a este território. Sua língua reflete sua cultura e visão de mundo, seu respeito pela natureza e sua crença nos espíritos. Por exemplo, a língua Ainu tem muitas palavras que descrevem diferentes espécies de peixes, plantas e animais, o que demonstra seu profundo conhecimento do ambiente natural. A história dos Ainu tem sido complexa e trágica. Durante séculos, lutaram por sua liberdade e independência contra japoneses e russos que reivindicavam suas terras. Como resultado das guerras, conflitos e da colonização, os Ainu perderam gradualmente seus territórios e se viram sob o domínio de estados estrangeiros. Sob a influência da cultura japonesa e russa, seu modo de vida tradicional mudou. Por exemplo, o governo japonês proibiu os Ainu de falar sua própria língua, vestir roupas tradicionais e praticar seus ofícios tradicionais. Muitos foram obrigados a adotar nomes e sobrenomes japoneses e a se converter à cultura nipônica. Os Ainu tinham um elaborado sistema de tatuagens, principalmente as mulheres. As tatuagens faciais mostravam a afiliação ao clã e o status. As tatuagens eram aplicadas com uma faca afiada e um corante feito de casca de árvore. E o processo era muito doloroso. Os Ainu acreditavam que o mundo era feito dos restos de um peixe gigante e que os terremotos aconteciam quando o peixe se movia. Sabiam fazer barcos leves e resistentes com casca de bétula, que usavam para pescar e caçar animais marinhos. Os Ainu conheciam muitos presságios relacionados ao clima e ao comportamento dos animais, e eram capazes de prever a chegada de tempestades e terremotos. Por exemplo, se as gaivotas voam baixo sobre a água e gritam, em breve haverá tempestade. Se as formigas começam a construir ativamente um formigueiro, o inverno será rigoroso. Assim, aprendemos um pouco sobre os Ainu, um povo com uma história misteriosa e uma cultura única. Conhecemos suas origens, costumes, tradições, língua,
e história. Vimos como viviam em harmonia com a natureza, como lutavam por sua liberdade e como tentavam preservar sua identidade. Se você gostou deste vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal para não perder novas entregas dedicadas à história de diferentes povos do mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e conhecidos para que mais pessoas conheçam os Ainu e sua incrível história. E nos comentários escreva o que mais te atraiu, a atenção da história deste povo e que perguntas ficaram com você depois de assistir a este vídeo. Ficaremos felizes em ler seus comentários e responder suas perguntas. Obrigado pela sua atenção. Até logo!